No fim da aula passada, nós ficamos numa situação embaraçosa para os pré-socráticos. Eu tinha um possível lance para fazer. Quando eu digo um possível lance para fazer, situação embaraçosa para os pré-socráticos, isso não é uma referência a xadrez, não é? Isso é uma referência à história. Todas as peças que estiveram aqui, e já estiveram aqui em cima, os pós-modernos que continuam, a pós-verdade, a epistemologia que desapareceu, foi capturada. Aqui embaixo, a poética, que também foi capturada. Os pré-socráticos e Aristóteles. E no meio, se isso fosse um jogo de futebol, seriam os centroavantes se encarando, a cosmologia física quântica. A posição de cada um e o sentido de estarem na equipe, esqueci de escrever, mas vocês já se lembram, né? É a equipe distópica e a equipe utópica. Porque é uma e outra, também já sabemos. O que está em jogo aqui é a possível passagem de uma civilização longa o suficiente para nós, sem nos darmos conta disso, supormos que ela era universal para o Ocidente. Teria começado, ou em termos heideggerianos, tido uma origem indestrutível, desde que reencontrada no pensamento pré-socrático, e estaria em derivação até hoje e nesse momento em crise, mas em crise de paradigma. Já houve tantas, e, bom, sairíamos dessa, de algum modo sairíamos dessa. Vou acertar aqui para o pessoal do remoto. A entrada em cena da pós-verdade, com a sua definição, os fatos objetivos valem tanto qualquer outra opinião, que nos põe, portanto, num mundo em que circulam opiniões e apenas opiniões, de tal forma aqui, como eu tenho exemplificado aqui muito, porque se passou conosco e é um bom exemplo, alguém que diga que a Terra é redonda e prove isso com bons argumentos científicos, pode legitimamente receber a resposta: essa é a sua opinião, porque os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião. Essa é a definição que em 2016 o dicionário de Oxford deu para a palavra do ano, e que eu estou generalizando para a nossa época, que pode ter começado lá na década de 40, quando teoria e prática, que vinham separados, desde que Aristóteles, lá no 4 a.C., perguntou o que valia mais, a filosofia teórica ou a filosofia prática, e respondeu: a filosofia teórica, evidentemente, porque ela trata do ser, do do bem, que são valores absolutos, enquanto a filosofia prática trata de valores relativos, em torno da justiça, do ajustamento, que é uma ação que vale muito, mas vale menos. E essa pergunta foi refeita explicitamente por Santo Tomás, por exemplo, no século XIII, 17 séculos depois, se o que vale mais é a vida especulativa ou a vida ativa. E é evidentemente a especulativa porque está voltada por Deus, para Deus, enquanto a vida ativa está voltada para o mundo e para o fazer humano. E assim foi. Ciência. Claro que ela é superior à técnica, porque ela contém a verdade, ela procura e encontra, a seu modo, a verdade, e a técnica aplica. Em meados do século XX, hipótese, lá pela década de 40, na Segunda Guerra, a bomba atômica e a cápsula de gás para as câmaras de gás romperam essa subordinação da técnica à teoria, fizeram uma fusão tecno-hífen
lógica, são dois radicais, tem agora mesmo a potência, o saber saber e o saber fazer se fundiram de uma maneira inimaginável antes, para garantir a produção de resultados. Ali teve uma mudança paradigmática radical. Nós passamos de um regime da verdade, ainda que combalido pela passagem do século XIX, sobretudo a partir da crítica virulenta e certeira, não foi nenhum delírio, né, de Nietzsche, no final do século, a verdade, a justiça, a beleza, aos valores superiores, como chamava, entre aspas, a verdade e o real desde o século XVII, desde a separação que Descartes fez entre as ideias inatas e o que vem pelas sensações, pelos sentidos e engano. Já vinham combalidos. Nesse momento do século XIX, do século XX, um novo paradigma emergiu, o paradigma da eficácia. Era necessário dar resultado, e o resultado desejado, ou seja, o resultado sob demanda, aquele de que alguém tinha necessidade e pedia ao conjunto tecnocientífico, ao conjunto de saber e fazer, a essa potência de saber e fazer reunidas, uma solução. Aí pode ter começado uma época que é a nossa, nós não temos distância dela para dizer sim, é uma época histórica, mas uma época em que uma grande diferença se estabeleceu. A diferença entre a primazia da verdade sobre a prática, digamos, sobre a prática da verdade, as técnicas, a aplicação da verdade da ciência, ciência triunfante desde o século XIX, portanto aplicável à realidade. E nós fomos nos encaminhando para aquilo que no final do século os pós-modernos elaboraram como um discurso para dizer que o real, na sua consistência essencial, tinha perdido credibilidade, foi como eles formularam. Não disseram que não existe mais, ou que é falso. Perdeu credibilidade frente aos virtuais e suas potências de realização e eficácia. E, portanto, fundamento, verdade do real, que são absolutos. O fundamento tem que ser absoluto, a verdade tem que ser absoluta, dançado. E um sujeito que, diante do real, quer trazê-lo para si, representá-lo, referi-lo, trazê-lo para si para encontrar sua verdade, se esvazia, evidentemente, quando verdade e real se esvaziam, se enfraquecem a tal ponto que perderam credibilidade e não são mais para ser levados em consideração principal. Estão lá, estão lutando, mas lutando e perdendo. E os virtuais, as simulações, os simulacros, é que passaram a reger a nossa vida. Baudrillard, década de 60, deu muito bem conta disso, na obra dele em geral, mas sobretudo no ensaio, que eu já falei tantas vezes aqui, a precessão dos simulacros, que está no livro Simulacros e Simulação, em que ele diz simplesmente isso: os simulacros precedem o real, porque o real acabou como aquilo que interessa. Nós estamos num mundo que se define pelo hiperreal, como eles chamam, pelos virtuais, que giram entre si segundo algoritmos, segundo lógicas técnicas, tecnológicas, né? Segundo irradiações de conjuntos de núcleos de produção de imagem. Vivemos uma civilização, uma cultura, por enquanto, uma cultura imagética. E o consumo dessas imagens constitui um novo modo da cultura, um modelo Instagram, vamos dizer assim.
final do século XX, mas é só em 2016, portanto, 15 anos depois, que veio a ideia de pós-verdade para dizer que mesmo isso, a Luísa chegou, é quem vai jogar hoje, vai dar o checkmate. Se eu imagino o que ela vai fazer, vai ser o checkmate. Então, a pós-verdade, eu estou fazendo retroagir para aquele momento em que a verdade fraquejou e o paradigma da eficácia subiu, até o nosso momento, esse em que eu vislumbro, assustado, não nego, né? Assustado, vislumbro a possibilidade de que nós estejamos mudando de civilização, passando de uma civilização do amor à verdade e ao real, à verdade do real, ao real, saúde, e sua verdade, das mais diversas maneiras, as mais brandas, como em Aristóteles, e por isso Aristóteles foi chamado para esse jogo, as mais violentas, em que o saber se impõe ao real e o captura, como na origem da ciência moderna, das mais diversas maneiras, foi uma civilização do amor ao real e à verdade. Isso caiu quando se enunciou a pós-verdade como uma expressão da sociedade e da cultura globalizadas, planetarizadas pela eficácia tecnológica e pela demanda, pelo consumo em que nós estamos vivendo hoje. Então, nesse contexto, os personagens desse jogo se justificaram. São esses e não outros, e esses têm razão de ser. Eu chamei Aristóteles para ele balançar o coreto de um pensamento que já há alguns séculos vinha abandonando a sua pulsão ontológica, uma pergunta sobre o que é realmente, o que é real, o que é ser, como antigamente se dizia, e se transformando crescentemente em uma epistemologia que serve às ciências, que mostra como é que se conhece verdadeiramente, mas quem conhece verdadeiramente, a partir do século XIX, pelo XX, são as ciências, que demonstram, provam. Então, Aristóteles veio para encarar o pensamento pós-moderno, esse pensamento em que a eficácia gera a tecnologia como uma espécie de epistemologia da realidade e injetar de novo ontologia e fazer o par entre o real e sua verdade. O que também na outra ponta a cosmologia está fazendo. Porque, como também várias vezes eu disse aqui, quando nós registramos um acontecimento cosmológico, ele aconteceu, ele está no nosso passado, no passado do universo. Ele efetivamente aconteceu quando não estava sendo observado. Portanto, a ideia da física quântica, elas estão se encarando aqui, a ideia da física quântica de que a observação interfere, o observador pela observação interfere no observado, e portanto nós não podemos nunca ter certeza sobre a qualidade de verdade do real que se apresenta, que pode ser partícula, pode ser onda, dependendo da pergunta que se faça. O que introduziu um razoável relativismo no conhecimento no século XX, princípios de incerteza, princípios de incompletude, que fizeram da física quântica, sempre estou pensando no triunfo da ciência no século XIX, fizeram da física quântica, sem ela ser uma filosofia, a epistemologia mais corrente no século XX.
estão se encarando aqui então, porque a cosmologia é exatamente o contrário. É como dizer, a cosmologia aceita Aristóteles, a física quântica não. Por que a cosmologia, portanto, foi chamada? Porque a física quântica que já estava aí, porque Aristóteles, e não sei nem dizer por que os pré-socráticos entraram, porque a pós-verdade, evidentemente, porque a epistemologia que estava aqui e foi capturada, porque os pós-modernos que estavam, ainda estão aí, isso tudo se explica. Os pré-socráticos caíram no tabuleiro sem terem sido chamados. Eu estava, repito, já falei isso na última aula e em várias anteriores, mas para resumir, que eu desconfio que a Luísa vai para o checkmate e esse jogo vai acabar hoje. Eu estava preocupado com quantas mediações e que níveis imensos de mediações eu precisaria fazer para, tendo legitimado um modelo essencialmente ontológico, o da cosmologia, como se a cosmologia fosse a grande filosofia da nossa época, porque trata da totalidade como os pré-socráticos trataram, e trata da totalidade integrando a realidade e sua verdade. Os acontecimentos do nosso passado que o James Webb está capturando imperfeitamente agora, aí sim, a observação, o observador interferem no observado, sem dúvida, tá? Mas o observado hoje foi um fato que aconteceu efetivamente quando não estava sendo observado, portanto aconteceu verdadeiramente. Agora, isso é do infinitamente grande, como é que se traz para o nosso nível aqui? E apareceram, eu preciso recuperar essa aula porque eu digo isso, mas é verdade, apareceram os pré-socráticos de repente para dizer, mas nós fizemos essa experiência, nós fomos aliás chamados de físicos, por causa dela, nós fizemos a experiência de que toda a physis, quer dizer, tudo aquilo que existe se põe presente e se mantém aí numa aparência, é recolhido na totalidade do Logos, na totalidade do Um, de um todas as coisas, de todas as coisas um, disse Heráclito, né? E a verdade pertence ao movimento da realidade, porque não tem homem do lado de fora para observar e distribuir papéis de verdadeiro e falso. Nós humanos estamos dentro do movimento da realidade, que é o movimento da verdade, uma vez que a realidade tanto se manifesta quanto se oculta. Eu uso sempre a metáfora de dia e noite, porque é muito evidente. Quer dizer, a noite porque há dia, e a noite oculta o dia. Mas se a noite não ocultasse o dia, que voltará e ocultará a noite, se só houvesse noite, não haveria noite. Porque se não há o seu contrário complementar agarrado, não é a mesma coisa, mas um não há sem o outro, não haveria nenhum nem o outro. Como as marés, também é um exemplo que eu gosto de dar. É água e terra, se só houver água é oceano, se só houver terra é deserto. Então é água e terra, quando a água sobe, a terra desaparece. Mas a maré alta está ocultando a terra, nós sabemos disso. E quando a água reflui e a terra aparece, a maré baixa está liberando a terra. Portanto, esconder e mostrar é próprio da dinâmica, tanto de ser quanto de verdade, que permite pensar o real e mais tarde permitirá conhecer, mas aí nós já tomamos distância, já estamos fora, já criamos aquela linha do fora, nós aqui, ela lá, a realidade, né? E aí é outra história. Então, de repente, apareceram os pré-socráticos para dizer, isso que a cosmologia faz para o universo na sua totalidade, nós já fizemos filosoficamente, de maneira que pode ser apreendida e repetida num momento em que não há mais
saída. E essa tem sido a minha tentação, a minha esperança constante nos pelo menos 4 últimos cursos. A tristeza da verdade, a esperança da verdade, o anterior a esse que tem o mesmo título, né, do real e da verdade no contexto da pós-verdade, 2 pontos, o que Aristóteles tem a dizer, depois do real e da verdade no contexto da pós-verdade, 2 pontos, a ponta da cosmologia, a ponta de Aristóteles, no meio a nossa convulsão. Né? Então, nesses 4 cursos, eu tenho me dirigido a dizer: a passagem para outro paradigma é a recuperação que Heidegger propôs, é um dos meus mestres, que Heidegger propôs, a recuperação do mais originário, do pensamento pré-socrático. Que isso seja dificílimo, que haja empecilhos extraordinários para se conseguir isso, não significa que não seja esse o caminho, essa a passagem. E de repente eles vieram então, sem que eu tivesse chamado, não estava no planejamento. E ocuparam, evidentemente, o lugar antagônico ao da pós-verdade. Então, o rei da equipe utópica e a rainha da equipe distópica se encaram, porque alguém vai ser excluído aí. Não são simultaneamente possíveis. A não ser que o jogo dê empate, porque eu duvido. E aí fizemos, já estamos no 17º, eu tive que renumerar, viu? No 17º movimento. Então, já saíram de cena. Primeiro a poética, que estava aqui no sentido que Nietzsche sugeriu, Heidegger também, passar a bola que estava nas mãos da eficácia científica, que já tinha sido, de certa forma, se não abandonada, muito enfraquecida pela reflexão filosófica, passar essa bola para o poeta lato sensu, para o criador. Não levaram adiante isso, ficou um pouco conosco. Eu botei a poética aí por causa disso, mas ela foi a primeira logo capturada por ingenuidade, não é do pedaço. A epistemologia também foi ela que tinha descido para sustentar a física quântica, que é uma epistemologia altamente eficaz, porque ela se demonstra, como toda a ciência. A epistemologia desceu para a sua posição de torre se mexe também como bispo aqui, porque não temos todas as pedras, da sua posição de torre para apoiar a física quântica. Aristóteles, que estava aqui embaixo, foi lá e capturou. E nós estamos então na posição em que Aristóteles voltou para a sua posição originária. Os pós-modernos fizeram um ataque para a posição onde tinha estado a poética e que agora estava livre, uma posição de torre vazia. E aqui botaram em xeque os pré-socráticos. Mas Aristóteles voltou para cá e os pós-modernos aqui fizeram um movimento precavido de recuo para cá, que afinal é Aristóteles. E Aristóteles fez um rock com o vazio da poética. Veio para cá para ameaçar diretamente os pós-modernos, com o mesmo risco que os pós-modernos tomaram quando desceram, porque agora um pode tomar o outro com grande facilidade, e esse seria o movimento, o próximo movimento. Os pós-modernos tomam Aristóteles. Dos 2 convidados para o nosso jogo, o mais antigo, aquele que poderia nos trazer uma dimensão ontológica de volta, desapareceria.
faria ou fará sentido, porque nós estamos, pelo menos desde o Renascimento, pelo menos desde o século XIV, nós estamos no XXI, sem ontologia, porque a ontologia, a teoria do ser, confundiu-se com a metafísica medieval, que por sua vez foi sobredeterminada pela teologia, e todo o movimento do Renascimento e do Moderno consistiu em sair disso, e Deus e o ser foram jogados fora, tudo que podia sustentar, quer filosoficamente, quer teologicamente, uma teoria do ser, enquanto tal, ou seja, uma teoria do ser como absoluto. Nós estamos do 14 ao 21, são o que? 7 séculos, sem ontologia. Então, a chamada de Aristóteles foi uma esperança. Aristóteles provavelmente dança. Fica a cosmologia porque ela já está. Essa agora é a nossa esperança. Se ela vai ser fortalecida filosoficamente pelos pré-socráticos, é a grande esperança dos últimos 4 cursos. Esse pode ser, nesse correr, mais ou menos de 2016 até agora, 7 anos, o último. E aí eu vou ter que pensar em outras coisas, porque eu não posso sempre dar um curso que termina do mesmo jeito. Olha, vamos esperar vídeos pré-socráticos, porque eles não estão vindo. Sim, eles vieram, porque eles caíram aqui sem terem sido chamados. Mas vamos ver o que acontece com eles então. Essa é a posição. Aristóteles e os pós-modernos expostos, mas o movimento agora é dos pós-modernos. E a Luísa, que está aqui no remoto, chamou a atenção, porque foi na aula passada que nós nos demos conta, para respeitar as questões de gênero, que tem um rei aqui, e o rei tem movimentos muito limitados, de casa a casa, né? Mas tem uma rainha aqui, e a rainha tem movimento de torre e de bispo, muito mais agressiva, portanto, também defensiva, mas muito mais agressiva. E a Luísa veio aqui e fez 3 considerações, entre as quais uma é que prestássemos atenção: a rainha não é o rei, tem outro movimento. O movimento que eu faria agora, ver, Luísa, se você está de acordo. Aristóteles está inteiramente exposto. Ele é torre, que também tem movimento de bispo nesse jogo, porque nós não dispomos das pedras todas, e desde o começo ficou estabelecido: as torres terão movimento de bispo. Foi com esse movimento de bispo que a torre aqui, nesse momento Aristóteles estava aqui, veio com meio epistemologia. Eu vejo Aristóteles aqui extremamente exposto e numa posição histórica que não se sustenta diante dos pós-modernos. Eu tenho há alguns anos a convicção de que o pensamento pós-moderno, não que essa tenha sido a sua intenção expressa, que estivesse na sua consciência, mas que o discurso pós-moderno não chegou a ser uma escola, mas o discurso pós-moderno, que por um lado se dirigia ao paradigma moderno do século XIX, ao paradigma da história. Por isso dizer que a história acabou é vital para os pós-modernos, porque a vigência da história implica na manutenção das causas, uma vez que a história é anterior, o passado é anterior ao presente, e o que é anterior determina o que é posterior. E, sendo assim, a eficácia temporal, linear e cronológica que o século XIX tinha elaborado como modelo para a história, persistiria, mas ela já tinha sido quebrada desde Nietzsche.
e ao longo da analítica histórica do século XX, seja Heidegger, com o salto originário, um lá para trás, que anulava a história toda, para começar de novo de outra forma, seja pela analítica histórica de Foucault, as suas genealogias e comparações de épocas, a cronologia, a causalidade, a necessidade de sequência, a sequência necessária, não se sustentava mais. Então é nesse sentido que Lyotard escreveu as narrativas de legitimação do real produzidas pelo século XIX perderam credibilidade. Produzidas pelo século XIX é sobretudo a história. Perderam credibilidade, não são nem falsas, nem não falsas, não são mais para serem levadas em consideração. Esse é o tiro imediato com o qual os pós-modernos, que certamente não tinham essa intenção, atingiram a história toda. Porque quando no século XIX inventou-se a história como paradigma para tudo o que é, de uma flor que nasce, um bebê que nasce, ao universo com seus 13 bilhões de anos, cada coisa possuindo o seu próprio tempo, desenvolvendo-se nele, da origem para o fim. Então, é quase uma ontologia histórica. É quase como dizer, quer saber o que é ser? Não é Deus, não é o Logos, não é a ideia de Platão, não é a substância de Aristóteles, não é a natureza dos estoicos e epicuristas, não é o Deus dos cristãos, não é o sujeito de Descartes e dos modernos, é a história. Perdeu credibilidade. Bom, mas o século XIX estabeleceu com esse paradigma que tudo o mais que veio antes, que agora é isso, veio antes, o tempo entrou em cena, faz parte da história que vem acabar no século XIX. Continuará ou não, mas que com certeza vem dar no século XIX. Quando os pós-modernos atiraram no século XIX, acertaram a história inteira. O que eles disseram foi, então, todo o passado está abolido. Não é só que as narrativas de legitimação produzidas pelo século XIX perderam credibilidade, e daí a história acabou, tem sentido político também, neoliberalismo, a estabilização do mundo depois da queda do Muro de Berlim, portanto, do afrontamento de dois mundos possíveis, etc. Fukuyama foi por aí. Mas do ponto de vista filosófico, o que se quer dizer é: tudo que se dá não tem como, vamos usar a palavra antiga, essência, uma causa, mas a sua eficácia, isso quer dizer, um futuro. Não uma causa, um passado, mas a eficácia, um futuro, sob demanda. E finalmente, então, sem se darem conta disso, tenho certeza, os pós-modernos realizaram a operação que Nietzsche proclamou sob a forma violenta da morte de Deus. Deus está morto. O que Nietzsche quis fazer com essa operação foi puxar o tapete dos fundamentos, da ideia de que alguma coisa só pode ser se tiver um fundamento que a torne necessária, estável, não caótica. E ele disse: não, nós não devemos nada a ninguém, nem a nossos pais, nem a nossa sociedade, porque fazemos parte do todo e não há nada fora do todo que possa ser um fundamento, salvo Deus, que tem sido a máxima objeção à existência. Então, anular a responsabilidade em Deus é o trabalho do pensamento, está no Crepúsculo dos Ídolos. Então, o que ele estava pedindo é: larguem a ideia de fundamento, seja Deus, ser, indeterminado, isso que vocês põem na base de todo o sistema de ideias, de todo o sistema de existência, de qualquer sistema,
quebremos os sistemas, né? Isso é Nietzsche, mas larguem a ideia de que é necessário haver um fundamento que é causa de si mesmo, que não decorre de nada, que não é o efeito de uma causa, é um absoluto. Ens realíssimos, ele diz, um ente realíssimo, que se garante. Então, Deus, claro, foi o mais frequentado pela nossa cultura, o ser, pelos gregos, Deus pelos cristãos, foi um tempo enorme, só os cristãos, 13 séculos. Larguem isso, não há fundamento, tudo se dá ao sabor dos acasos e dos instantes que irrompem no tempo. Isso é Nietzsche. Os pós-modernos, no fundo, o que fizeram quando disseram não há mais passado, a história acabou, significa não há mais passado, isso vale para tudo para trás, também não era o objetivo deles, era atacar o século XIX, que era chamado o moderno, por isso é que eles são pós-modernos, mas o pós deles é pós do século XIX, mas veio a ser pós a história inteira. Por isso eu tenho tanta fixação nos pós-modernos, que são bons pensadores, mas não são essa coisa toda. Por que eu tenho? Porque eles aboliram a história inteira. Isso certamente é um problema. Esse paradigma que o século XIX nos deu, a história, é de uma potência e de uma importância extraordinária para a filosofia. Porque a filosofia estava acabando ali, né? Depois de tão longamente pensar, a fazer a experiência de ser, lá com os pré-socráticos, o conhecimento do ser com a filosofia, a experiência de Deus era sempre a verdade do ser, que pode ser Deus, não é? A verdade do ser que se estava procurando. Quando o moderno entrou e se fez a redução da verdade ao conhecimento, a verdade passou a ser adjetivo, conhecimento verdadeiro. Separaram-se sujeito e objeto, o objeto passou a ser objeto de conhecimento, coisa mental, cosa mentale, diziam os italianos na época, coisa mental, né? E não os objetos reais aí fora, porque o aí fora engana. Quando esse movimento de enorme redução, foi uma dissimetrização, foi feito, era legítimo perguntar, bom, depois da experiência de ser, do conhecimento do ser, da experiência de Deus, que não pode ser conhecido, mas é a causa de todas as coisas, nós chegamos agora à postulação do sujeito. Mas o que é o sujeito? Continua-se usando a palavra ser, mas agora é o ser humano, e o ser humano é um indivíduo, não é mais uma generalidade, é um indivíduo, é o que não pode mais ser dividido, e esse é o sujeito, e o sujeito sou eu. Então eu posso imaginar os filósofos do século XIX se perguntando se os pós-modernos não seriam eles, considerando o moderno século XVII, XVIII, o que havia para fazer com a filosofia agora? Quando se chega ao indivíduo, ou seja, ao átomo, o indivisível, que não pode mais ser questionado de outra forma que não o individualismo, enfim, a razão individual, né? O aparecimento do paradigma história no século XIX foi uma extraordinária revolução. Eu acredito que desse tamanho só tenha havido mesmo a dos pré-socráticos, quando romperam com a experiência mítica grega. Talvez só essas duas tenham sido tão grandiosas. Então, abrir mão do paradigma história do século XIX, como o pensamento pós-moderno, o discurso pós-moderno estaria propondo, não é um movimento óbvio. Isso. No entanto, eu imagino, formulo a hipótese, de que o verdadeiro adversário dos pós-modernos, e disso eles não tinham consciência filosófica,
embora a eficácia das consequências pudesse levar a isso, não o consenso filosófico. O verdadeiro adversário dos pós-modernos é Aristóteles, porque foi Aristóteles que postulou a indissociabilidade do real e da verdade, não a maneira pré-socrática do um só, de todas as coisas um, de um todas as coisas, mas já da maneira filosófica que separa o homem, ainda não se usava o termo sujeito, que separa o homem do real aí fora, que com sua qualidade sensível tende ao caos. Os sofistas no século antes, no século V, disseram é caos e por isso não pode ser conhecido. Os filósofos disseram tende ao caos, é verdade, mas há nesse real aí princípios de inteligibilidade, portanto esse real precisa ser resgatado, precisa ser salvo, ele não é puro caos, ele pode ser conhecido, há verdade, ela dá trabalho, ela precisa de método, e Aristóteles fez isso. O seu método, a lógica, é ao mesmo tempo uma metafísica, quer dizer, uma ontologia, uma metafísica. Os dois principais princípios da lógica, o de identidade, o que é e o que não é, e o de não contradição, contradição, não se pode atribuir a algo um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo, estão formulados na metafísica, quer dizer, na teoria do ser, e dali são transpostos e têm uma eficácia diferente, uma eficácia de construção do raciocínio bem elaborado, eficaz, sim, do raciocínio correto, é a palavra, correto, que por ser correto deve ser verdadeiro. Então vamos analisar agora como é que as palavras e as coisas se reúnem de tal maneira que se possa dizer isso é verdade. Então, o combate não expresso dos pós-modernos é a Aristóteles, é ao elaborador de uma teoria do real que pede a verdade. E o que eles estão fazendo é dizer, o real não tem mais nenhum interesse, perdeu credibilidade e verdade não há mais, porque não há mais absolutos, verdade não há mais. E o homem que faz essa mediação metodologicamente, mas aí método para os gregos não tinha o sentido das metodologias que a gente aprende na faculdade, como é que se faz pesquisa, quantitativa, qualitativa, análise de discursos, etc. Era meta, através, para além, rodos, o caminho. Nós não temos odômetro nos nossos carros ainda, é o que mede o caminho percorrido, né? Meta, rodos, método é o andar além pelo caminho. Então é um trabalho radical que não é só a aplicação de um método a um discurso, é um trabalho radical metafísico e lógico. Então a lógica não é o método de Aristóteles como os métodos qualitativos da sociologia ou da antropologia são os métodos dessas disciplinas. É um movimento filosófico de extraordinária importância. E é o homem que efetua esse movimento. O homem que agora se antepõe, em parte se contrapõe ao real externo, que tem uma tendência caótica, uma tendência ao simulacro. Platão usou a palavra, uma tendência ao simulacro, portanto, à enganação em relação àquilo que propriamente e verdadeiramente é, que, no entanto, pode ser remediado por um bom trabalho de método, nesse sentido muito bojudo, né, da palavra, o homem. Então, quando os pós-modernos dizem sujeito, que é o nome moderno, século XIV, o sujeito,
que se defronta com o real já perdeu credibilidade, já não há verdade. O sujeito que se defronta com o real para representá-lo, e a representação está em crise, vivemos nisso e dizemos isso todo dia, a crise da representação, vale para a representação conceitual como vale para a representação política, né? Estamos em crise de representação. O sujeito deixou de ser o sujeito de conhecimento, aquele pleno de consciência que se defronta com o real para recolher dele a sua verdade. Se o método, quer dizer, se o processo de representação for bem aplicado, for bem trabalhado, tecnicamente. Agora nós estamos numa dimensão técnica, tecnológica dos métodos. Portanto, o sujeito está também esvaziado de subjetividade. Então, a crise do sujeito, crise de identidade, tem esse sentido por trás. E o sujeito passar a ser um demandante de resultados tecnológicos, um consumidor de um mundo que se transformou num grande mercado de tudo, inclusive pessoas, subjetividades, bens e serviços, claro, mas isso aí já era. De tudo, o homem passa à posição de consumidor, de demandante, e aquela estrutura toda, que é uma estrutura aristotélica. O real e seu fundamento, o real e sua verdade segundo seu fundamento. O homem diante do real aplicando o método para obter o real para si, portanto a verdade, segundo um fundamento, portanto não caoticamente. Os pós-modernos estão trombando com Aristóteles. A trombada está aqui. O movimento que eu faria, que os pós-modernos estão ativos, não estão mais ativos como discurso, porque as coisas já se passaram para a realidade assim. Estão ativos como modelo. O movimento que eu faria era agora, os pós-modernos tomam Aristóteles e põem os pré-socráticos em xeque. Um xeque que se resolve daquela maneira, avança um, avança outro, recua um, recua outro. Luísa, você está de acordo com esse movimento? Então. Márcio, deixa eu ter uma pergunta do Caio. Você leu para mim? Deixa eu só fazer esse movimento. O movimento 18 toma Aristóteles. Professor? Espera aí só um instantinho, porque eu estou nervoso. Toma Aristóteles. Agora a Luísa, isso aqui é aquele rock espantado que eu fiz, né? Agora a Luísa tem movimento para fazer com a rainha, que está parada lá em cima. Até a aula passada a gente não tinha se dado conta de que a pós-verdade é a rainha, portanto ela tem movimentos que o rei não tem. Tá? Está em xeque agora, os pós-modernos estão aqui. Está em xeque. Pode ir para frente, pode voltar atrás, pode voltar até o infinito, ou até que a rainha faça alguma coisa, porque a epistemologia, vocês se lembram, foi tomada por Aristóteles. Nós temos a física quântica e a cosmologia se encarando, uma rainha, um rei em xeque pelo seu adversário natural. Pergunta do Caio. Tá aí. Ah, tá. Vem aqui, por favor, para a gente não ter o gap na gravação. Professor, obrigado aí então por fazer a pergunta. Professor, no seu livro, Assassinos do Sol, o senhor fala sobre, faz uma análise rápida sobre potência em ato em Aristóteles e faz uma comparação da ideia da potência e como no virtual eles pensam na lógica do possível, né? Quando o senhor fala da potência em ato em Aristóteles, o senhor fala que todo ato, toda potência manifestação é precedida de um ato, né? Ou seja, e que na verdade no virtual, na lógica do possível, exige a ideia de vai desbordar os limites do real, né? Ou seja, esse funcionamento do virtual
é o que tipificaria, por exemplo, o modus operandi da pós-verdade? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Essa é uma pergunta. Sim. E uma outra, só para complementar, sem querer ser muito, na questão anterior a Aristóteles, que é Platão, quando o senhor fala na escolha que Platão fez da ontologia parmenidiana, não significa que ele não considerasse, além do ser, o outro, o não ser e o múltiplo, né? Eu queria que o senhor comentasse essas duas coisas, se fosse possível. A gente vai, nessa segunda a gente vai se afastar um pouco, mas vamos lá. Aristóteles estabeleceu um modelo, dois modelos. Um, vamos chamar de modelo de realidade, que é que a possível, essa ideia de possível foi introduzida por Platão, era impensável no pensamento pré-socrático. Então o que Platão disse foi: aquilo que tem a possibilidade de existir. Existir também é uma palavra nova para a filosofia, tratava-se de ser. Aquilo que tem a possibilidade de existir, ainda que uma única vez, deve-se dizer que é. Então, o possível, que é de certa forma aleatório, não é o real no sentido de que não é o realizado. O possível é real na medida em que no seu conceito, na sua ideia, não haja contradição. Então não é necessário que um possível já tenha se realizado. Ele pode nunca se realizar, mas ele não é irreal. O que nós temos como real é o realizado no mundo, onde mais do que o realizado é possível. Portanto, nesse sentido, possível é real. Uma outra série, eu não tenho muito bem um nome para ela, chama de genética, então, porque essa se passa inteiramente no real, aqui. Não é da ordem do possível. Preciso reter isso. Que é da potência e A. Potência é o nível de real que contém a realização de outro nível de real. Então, o exemplo que eu sempre dou, uma semente de carvalho, que eu tenho aqui na minha mão, ela é ou não é um carvalho em ato, quer dizer, concretizado? É, porque dessa semente nada senão um carvalho se gerará, nenhum beija-flor, nenhum girassol, só um carvalho. Então, é a questão do ovo e da galinha, que Aristóteles resolve, porque é sempre o adulto que determina. Então, um carvalho adulto é que gera sementes, das quais outros carvalhos se gerarão. Então, é a galinha que gera ovo, não, que gera galinha, né? Bom, mas outra galinha. A minha hipótese é que o que os pós-modernos fizeram, eles estão se referindo a Aristóteles, eles não sabem, mas não é que eles não saibam por ignorância, é porque esse seria um jogo extraordinário e arriscado, e eles não tinham o menor interesse nisso. Estou fazendo essa análise a posteriori como história. Eles fizeram colapsar o possível sobre o potencial. Portanto, tornaram o possível real em um nível que eles chamaram de virtual. O virtual é isso aqui, colapsado um sobre o outro, e eles originariamente não tinham a mesma dimensão. O que quer dizer que uma célula-tronco que é real e que tem a potência de gerar outras células, tem, nesse sentido,
a possibilidade de ser outra coisa. E potencial e possível, potência e possibilidade estão na mesma dimensão. Então, a diferença entre uma relação de real e uma relação de potencial e atual desaparece. Eles se fundem numa coisa só, e isto é que significa que o virtual é real. E é por isso que a gente fala de realidade virtual. O velho e bom real que Lyotard disse que tinha perdido credibilidade, não está nesse jogo aqui, era esse. Não está mais nesse jogo aqui. Este jogo é o de um novo real, chamado virtual, que é real, realidade virtual. A célula-tronco é efetivamente uma célula, cuja potencialidade é de realizar outras células. Portanto, há outras células possíveis na célula-tronco. Então, potencial e possível, né, tornaram-se o mesmo, mas eles eram de níveis diferentes. Então, alguma coisa dança aqui quando esses dois níveis se confundem. E o que dança é o real. Porque quando, por exemplo, também de que eu gosto, quando há um grande incêndio e há grandes queimados e se pede a célula-tronco pele, as células-tronco se transformam de modo a pôr em ato pele. Actually, se diz em inglês. Não é atualmente, é realmente. Mas é um realmente que dependeu de uma potência de realização anterior, no qual a pele estava contida, mas o neurônio também. E as células hepáticas também. Essa é a grande diferença do virtual em relação ao real antigo. O real é um só. Um neurônio é um neurônio, uma rosa é uma rosa é uma rosa. O real virtual é várias coisas potencialmente. Segundo a demanda, ele atualiza uma dessas possibilidades. Então, esse é um... vou usar de sacanagem a palavra. Essa é uma essência do pensamento pós-moderno que briga com Aristóteles. Por isso é que eu botei aqui Aristóteles como o adversário dos pós-modernos. Os adversários da pós-verdade são os pré-socráticos. Adversários dos pós-modernos. Eles não podem se sustentar os dois. Os dois não ficam no tabuleiro. Um vai ter que sair. Então, o movimento que eu fiz aqui foi... Agora os pós-modernos não estão lá em cima. Estão aqui embaixo, pondo os pré-socráticos em xeque. E, como eu disse, os pré-socráticos avançam um, que é movimento de rei. Os pós-modernos também avançam um, que é movimento de torre do ciclo. E sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quem pode se mover aqui? A física quântica e a cosmologia estão paralisadas uma pela outra. E isso corresponde à nossa realidade concreta. Isso é sempre preciso levar em consideração. Isso aqui não é um jogo lúdico, né? É um jogo intelectual, filosófico, histórico-filosófico, que pretende dar conta da nossa realidade e ver a possibilidade de uma passagem para outro lugar. Aquela frase que eu não encontro mais do Nietzsche. Mesmo eu, filósofo do martelo, não perdi a esperança de encontrar uma passagem, um buraco que leve a outro lugar. É o que eu tenho procurado nos últimos 4 cursos, ou a minha vida inteira, Então, é preciso que a rainha se mova, ou esse jogo vai ficar parado aqui. E a rainha, que é a pós-verdade, e que é toda catalisadora desse jogo, foi por causa dela que nós montamos esse jogo, não terá feito nada. Agora, esse é o movimento da Luísa. Eu tenho 2 movimentos, mas eu não sou enxadrista e a Luísa é. O Caio tinha uma pergunta que eu não sei se a Ana leu para você. Não, ele veio dizer,
A segunda parte, Caio, do Platão, eu vou deixar para a gente conversar depois, porque senão... O Caio é daqui. Eu sou André. Esse é André. Ah, é. É o André, eu tinha decorado o nome dele, doutorado novo. Caio é o quê? Sobre a questão da ontologia, a definição de Heidegger é útil para o nosso debate ou apenas a definição de Aristóteles pode ser considerada para o recorte que estamos estudando? Pode ser considerada? Sobre a questão da ontologia, Não, a definição de Heidegger é útil para o nosso debate ou apenas a definição de Aristóteles pode ser considerada para o recorte que estamos estudando? Tá. Pergunta é sobre a definição de ontologia. Questão da ontologia, que eu tenho posto sempre aqui. A definição de Heidegger é útil para o nosso debate ou só de Aristóteles é? A definição de Heidegger seria útil para o nosso debate se nós conseguíssemos capturar para nós os pós-modernos. Porque o que ele, Heidegger, disse foi: ontologia vai na direção da recuperação do pensamento de ser, da questão de ser, e tem a ver, portanto, diretamente com o pensamento pré-socrático. A ontologia se perdeu quando a filosofia, quando apareceu para combater os sofistas do século V, que diziam que não é verdade, que tudo é caos, né? E que não tinham uma referência originária com os pré-socráticos. Quando a filosofia apareceu, e Heidegger disse assim, ela se esqueceu da questão do ser e naturalizou esse esquecimento, não ficou com o esquecimento na cabeça. Não é como quando a gente esquece o celular em casa, mas sabe que esqueceu, né? Não, a gente se esqueceu de que esqueceu, pronto, está naturalizado, ali tem um novo começo. E a qualidade da filosofia é a que Aristóteles deu na sua metafísica. Por isso ele chama indistintamente filosofia ou metafísica. A história da filosofia, a história da metafísica, a superação da metafísica. Não é do livro de Aristóteles a metafísica, é da qualidade do que como questionamento nesse livro se contém e que é constante, segundo Heidegger, em toda a filosofia. Então, neste sentido, a metafísica de Aristóteles não é a ontologia que Heidegger propôs como resultado da recuperação, que ele chamou de salto originário, da recuperação do pensamento atual, quando a filosofia está acabando, a admissão dele, para o pensamento originário dos pré-socráticos, e aí recuperar a questão do ser, no que ele chamou de ontologia geral, e admitiu que para ela nós não estamos preparados. A obra dele, então, foi a preparação dessa ontologia geral. E aí, só se os pós-modernos conseguirem sobreviver e se impor, é que nós recuperaremos uma ontologia não metafísica. Mas eu me pergunto se esse não seria um movimento estritamente desejante. Fazer os pós-modernos vencerem, porque eles têm que vencer a pós-verdade, não é qualquer coisa, eles têm que vencer a pós-verdade. Se esse não seria um movimento estritamente desejante, e é porque eu estou hoje na possibilidade e necessidade, constrangido a admitir isso, que eu considero que possivelmente aqui está, nesse momento, o limite dessa minha investigação, e eu vou ter que fazer outra coisa mais adiante. Aí na próxima aula, que é a última, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então agora tem o movimento da rainha. Luiz. Eu tenho um desafio nesse jogo, que é os movimentos, eles não são fiéis ao tamanho do tabuleiro. Né? O tabuleiro é um tabuleiro de 8 casas horizontais e 8 casas verticais, né? Ele é um tabuleiro de 64 casas. Deixa eu só passar isso adiante, porque ali o pessoal não te ouve. Um dos desafios desse jogo é que o tabuleiro que eu desenhei aqui não tem as dimensões do tabuleiro real de xadrez. Né?
que tem 8 casas, 72, 64 ao todo. 64 casas ao todo, e eu acrescento, sobretudo, tem cavalo, tem bispo, tem rei e rainha dos dois lados, né? Que nós não temos aqui, por isso aqui as torres estão fazendo movimento de torre e de bispo, não houve necessidade de cavalo, né? E nós só temos um peão de cada lado. Evidentemente, como eu disse, isso não é um jogo de xadrez, é um jogo, é um experimento mental, é um experimento intelectual. Pronto, isso foi o que ela disse até agora, vamos lá. No caso desse experimento, uma das coisas que eu penso é que esse rei, quando foge desse cheque vindo dos pós-modernos, ele pode fazer um avanço vertical para cima, fugindo, ou ele pode fazer um avanço diagonal à esquerda para cima. O rei pode fazer um movimento diagonal? Isso, de uma casa, mas ele pode fazer um movimento Sim, de uma casa, está certo. Nesse caso, seria um avanço que foge do cheque e ao mesmo tempo ameaça a torre pós-moderna. Porque quando o roque acontece, o rei fica na terceira casa. A torre desceu na primeira. Então, se ele faz um movimento diagonal à esquerda, ele está atacando os pós-modernos que vão ter que sair daí. Esse é o movimento que você sugere? Não, esse é o movimento que eu sugiro para você. Pois é. Né? Não o movimento da rainha. Eu sugiro um movimento que é um movimento de defesa e ataque a essa torre. Tá. A torre vai Em resumo de tudo que ela disse, o rei não vai se mover assim, como eu tinha sugerido, e aí a torre vem assim, o rei volta, a torre volta, o rei vai fazer esse movimento. Esse para o outro lado, né? A esquerda. A Pro outro lado. esquerda para atacar a torre pós-moderna. Esse movimento. Ele só pode fazer uma casa. Diferentemente da rainha, que pode fazer até encontrar um limite. Ele só pode fazer uma casa. Ele sai do cheque e ataca os pós-modernos. Ataca a torre. Aí tem o desafio, que se essa torre realmente faz um movimento de bispo, esse movimento não é possível. Se essa Sim. torre não faz um movimento A de torre bispo, faz o movimento de bispo e vem então como o ele rei, só ou pode ir pra cima seja, mesmo. o rei se põe em xeque. Então ele só pode ir para cima mesmo, porque ele não pode se colocar em xeque, né? Isso. Então Porque, ele vai para cima. como vocês se lembram, por necessidade, a torre faz tanto o movimento vertical quanto o movimento horizontal, por isso que ele está pondo em xeque aqui os pré-socráticos, e o movimento de bispo. Nós vimos aqui, a epistemologia veio num movimento de bispo proteger a física quântica. Então, se os pré-socráticos seria um movimento possível avançar em uma casa na diagonal, pondo os pós-modernos em ameaça, os pós-modernos, usando um movimento de bispo, vêm tomar os pré-socráticos. Então não pode. O que seria histórico, intelectualmente, contemporaneamente correto. Aham. Mas vamos evitar. E aí, nesse caso, o movimento que eu faria, bom, você só podendo fugir acima, né, na direção da cosmologia, o movimento que eu faria como rainha seria, antes de atacar diretamente os pré-socráticos, eu atacaria e eliminaria do tabuleiro a cosmologia. E eu acho que, histórico, político, filosoficamente, atualmente, a gente tem visto a pós-verdade, inclusive investigar a redondeza da Terra. Né? Você faria esse movimento? Eu faria um movimento diagonal que desce e ameaça a cosmologia. Fica como se fosse numa diagonal na direção. Pois é, uma diagonal que ameaça em outra diagonal a epistemologia. Isso. Então eu vou ficar subindo aqui, descendo aqui, o que não tem interesse, e o seu movimento é esse, ameaçando a cosmologia.
cosmologia pode recuar uma casa, o peão pode fazer isso, né? Não. O peão não recua, o peão Ele só só vai para frente. Então, enquanto o pessoal está aqui brincando de subir e descer, isso eu não gostaria mais. A pós-verdade come a cosmologia. O que ela está dizendo então aqui é: quando eu digo que os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer opinião, as imagens que o James Webb nos mostra do passado do universo são imagens e não representação e, consequentemente, opinião como qualquer outra, ou seja, como qualquer outra imagem. A gente está falando que a Terra pode ser plana, né, Márcio? Sim, tem a mesma natureza de a Terra poder ser plana. Pode realmente acontecer. É doloroso, tenho certeza. Infelizmente a Fabíola não está aqui, mas quando a Fabíola, depois de ter visto a sua querida epistemologia eliminada e agora a cosmologia, chorará. Bom, então, tomou aqui e pôs os pós-modernos em xeque. Pôs os pré-socráticos em xeque. Os pós-modernos ainda estão aqui, subindo e descendo junto com os pré-socráticos. O primeiro movimento é sempre os pré-socráticos, o segundo os pós-modernos, os pré-socráticos descem, os pós-modernos descem e a rainha entrou aqui, checkmate. Eu tinha imaginado que você ia fazer isso, mas o seu foi mais inteligente porque tirou a cosmologia de cena. Pessoal, esse é o cenário atual. Nós saímos do diagnóstico do cenário atual, regido pela pós-verdade, que sucedeu paradigmaticamente, mas isso pode ser uma mudança de civilização e não só de paradigma dentro da mesma civilização. E deve ser uma mudança de civilização em caminho. A pós-verdade, derivada parcialmente, mas numa parte forte, do discurso pós-moderno, porque na medida em que ele diz as narrativas, atenção à palavra narrativa, porque agora no reino da opinião ela reina absoluta, narrativa. As narrativas de legitimação, não há mais legitimação. Do real, não há mais real. Perderam credibilidade, só há crença agora. Nós estamos no reino da opinião, só há crença, o que significa não há mais real, ao qual nós possamos nos dirigir perguntando quem é você e ele responder objetivamente. E nós opormos a objetividade dessa resposta à natureza opiniática das outras imagens ou das outras crenças em circulação. O que pós-verdade quer dizer é isso. E quem ficou no tabuleiro? A pós-verdade, os pós-modernos e a física quântica, que tem sido desde a década de 20, do século 20, a epistemologia da ciência, porque é a que nos dá o princípio de incompletude, o princípio de incerteza, com a qual a pós-verdade joga muito bem, e que é propriamente um princípio pós-moderno se ele ligasse para princípios, porque se nunca se tem o real, se está sempre no universo do hiperreal, e é isso que Baudrillard diz. Esse texto do Baudrillard é muito interessante, é poderoso, é referencial para mim.
precessão dos simulacros. Ele começa acompanhando um conto de Borges, em que o imperador pede aos cartógrafos que façam um mapa o mais realista possível do império. E eles fazem um mapa tridimensional que é capaz de cobrir o império. Portanto, decalca perfeitamente o império. É a referência e representação mais completa que pode haver. Aí, Baudrillard diz, ora, o império acabou, que é o mesmo que dizer, o real acabou. Esse ora precisaria ser agora demonstrado. Não pode. Não pode, porque aí ele teria que entrar como pós-moderno no regime da verdade e discutir a verdade. Como ele poderia fazer isso? Ele contrapõe alguma coisa, ele diz, como se ele dissesse, não é verdade que nós vivemos num mundo hiperreal das simulações, dos simulacros, das imagens, que não tem uma atmosfera de real? Não podemos negar. Isso significa que o real acabou. Que, portanto, não há mais referência, não há mais representação. A representação que já expressou o real, depois expressou a ocultação do real, depois expressou que não há nada atrás da representação que seja real e finalmente se formulou como simulacro, que é vazio de real, e é ele próprio um real, o hiper-real. Essa é a nossa época, década de 60, não tinha Revolução 2.0, não tinha redes. Na década de 60, isso que os bons filósofos fazem, né? Anteveem. Ele já disse isso, acabou o real. Tudo agora é simulação. Simulação de real. Por exemplo, Watergate foi um grande escândalo político. A que ele se destinou? A evitar que nós víssemos que não há mais política. Porque se há um escândalo político, tem que haver política. Então, aquilo não foi um escândalo. Foi uma jogada moral, regida pelo capital, aí ele desdobra isso, para ocultar que não há mais real, que não há mais política. Que a política, como jogo de poder, com princípios, com ideologias, etc., acabou. Então, aquilo é uma simulação. O Watergate foi uma simulação, aspas, política. E tem nesse ensaio uma série de outros exemplos, a Disney, a família Lau, quando foi BBB, o primeiro BBB, né? Então, faz sentido que fiquem só esses três que estiveram no diagnóstico. Nós fizemos um experimento intelectual, um experimento sério. Nós não roubamos. Se eu tivesse roubado, os pré-socráticos tinham ganho esse jogo. Nós não roubamos. É um experimento como o do gato de Schrödinger, por exemplo, que num determinado momento está vivo e morto ao mesmo tempo. Isso foi um experimento mental, obviamente não pode ser um experimento empírico, não há gato que resista a essa experimentação. Mas, do ponto de vista físico, num determinado momento, ele de fato está vivo e morto ao mesmo tempo. Então, nós fizemos aqui, nesse curso, um sério, honesto, sem apelação, com muitas limitações de tabuleiro, experimento intelectual, com esperanças. A nossa equipe, afinal, era a equipe utópica. Os utópicos são aqueles que acreditam que há futuro e que futuro é diferente do presente e melhor. E a outra equipe era distópica, aquela que considera que está tudo realizado, não há mais avanço para um futuro que não seja uma distopia, que não seja algo pós-apocalíptico, pós-catastrófico. Esse é o diagnóstico desde o começo. E quem ficou em pé? A pós-verdade, os pós-modernos e a física quântica. O nosso pessoal foi todo embora. Ô, Luísa! Mas era o que tinha que acontecer. Eu pensei que você ia fazer esse movimento aqui, toim, toim.
mas você... eu já disse isso, estou emocionado, mas você levou a cosmologia junto. Essa eu não vou abrir mão, porque ela tem uma consistência real hoje, porque ela está em ação, em atividade, mas que o movimento da pós-verdade tende a dizer, né? E isso ficou claro agora no seu movimento, tende a dizer que quando nós dizemos que a cosmologia nos fala de fatos reais e verdadeiramente reais no passado, mas só podemos dizer isso porque no presente representamos esses fatos passados através de instrumentos de observação cada vez mais perfeitos, mas sempre limitados, sobretudo nessa escala cosmológica. Nós estamos forçando a barra para uma ontologia, porque o James Webb não dará conta do passado. Seria triste, mas eu vou insistir nisso. Esse é um caminho que eu sei que eu vou insistir. Os outros... Hein, Aninha? Você está até cabisbaixa aí. Os outros dançaram. Pessoal, é isso. É isso. Bom não é, foi bem jogado, insisto, no sentido de que foi um experimento intelectual honesto. Nós podíamos perder, perdemos. Podíamos ter evitado de perder roubando quase honestamente. Mas esse jogo, eu digo, é um jogo intelectual, no sentido de que ele representa num tablado imperfeito, num simulacro de tablado, porque é o simulacro de um jogo intelectual, representa um movimento histórico-filosófico que foi rigorosamente contado nos 9 volumes da minha História dos Paradigmas Filosóficos. Só saíram 5 por enquanto, mas eu garanto para vocês, eles vão até o 9º, né? E trazido aqui para esses cursos. Então, eu não tinha nem como trair essa história e dizer, não, aconteceu alguma coisa que eu não tinha verificado, mas que teve tal derivação e chegou aqui, né? Olha que bonito, Martim. E chegamos no ponto do qual partimos. Quando eu intuí, há talvez um mês atrás, eu devo ter dito, isso deve estar em alguma das aulas, portanto, né? Quando eu intuí que esse jogo me levaria ao limite do pensável por mim, pensável por mim, nesse momento, para pensável por mim, eu não conheço pessoas que estejam interessadas em encarar a pós-verdade com os pré-socráticos, nem encarar os pós-modernos com Aristóteles, nem trazer Aristóteles para fortalecer a cosmologia, né? Esse é um movimento meu, não tenho nem como ir aí olhar para os outros e dizer, vocês conseguiram algum resultado diferente, como os matemáticos fazem, quem sabe aqui não é menos, é mais, e dá um outro resultado. Não tem. Então, para mim, que estou fazendo esse movimento há uns 20 anos, né? O jogo acabou aqui. Eu não vou parar de pensar. Inclusive a cosmologia eu vou continuar pensando, né? Não vou parar de pensar. Mas esse jogo acaba aqui porque eu não vou repetir num próximo curso o mesmo diagnóstico e o mesmo resultado. Não faz sentido. Eu vou ter que dizer as mesmas coisas. Mesmo que fosse para públicos diferentes, é desonesto. Eu tenho que dar um passo adiante em cada curso. Isso aqui é pós-graduação. Isso aqui é doutorado, mestrado. Tem que dar um passo adiante em cada curso. Tem aqui também graduação, mas é o pessoal mais avançado que está nas complementares de teoria. Não vou enganar ninguém. Não é minha índole também, né? É chocante, mas eu estava me preparando
há mais ou menos um mês. Eu só não sabia que a conclusão ia ser essa, porque nós não tínhamos percebido, e só percebemos na aula passada, que a pós-verdade era rainha, não era rei, e que tinha, portanto, possibilidade de movimentos que o rei não tem. E os pré-socráticos, que nem estariam nesse tabuleiro, só podiam estar na posição de rei, com muito poucos movimentos disponíveis, porque eles não estão na história nossa. Estão sim, estão sendo recuperados, um dia podem ser. Heidegger dedicou a vida dele inteira à recuperação do pensamento pré-socrático, mas morreu. Seus descendentes ainda estão por aí, mas eu não os vejo fazerem esse mesmo movimento. Repetição de Heidegger, não leva a grande coisa, não é por aí. Mas eles podem voltar um dia, eu vou estar atento e espero que vocês estejam por perto. Por enquanto, por agora, e na próxima aula a gente vai falar da sequência que eu estou pensando, né? Mas não é mais a sequência desse jogo, não é mais a sequência desses cursos. A sequência desses cursos acabou. Esse jogo acabou. A aula acabou.